A paz do Senhor a toda a igreja, esse grupo abençoado. Deus tem um projeto com a minha e com a sua vida, e mais uma vez estamos aqui reunidos para juntos levarmos a você uma palavra de Deus, para juntos gravarmos uma mensagem e você poder ser edificado com a palavra de Cristo. Teremos louvores, adorações, queremos que você aí na sua casa participe conosco, cultue, adore, como se você estivesse na congregação. Pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura, acompanhe a oração, porque aqui estamos para levar a Cristo, levar a Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse instante, vamos fazer uma oração abrindo este culto, oferecendo a Deus o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Glórias a Deus. Vamos orar nesse instante, vamos estar todos em pé então. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar o pastor Davi, vai estar fazendo esta oração, depois nós estaremos seguindo com louvor, com adoração, e você aí na sua casa deve adorar a Deus junto conosco, Glórias a Deus. A paz do Senhor a todo o povo de Deus. É uma alegria poder estarmos aqui, poder levar para vocês esse momento a qual nós passamos aqui. Querido Deus, maravilhoso Pai, uma vez mais estamos na Tua presença nesta noite. Somos gratos a Ti, Senhor, por Tu estás conosco. A Tua presença, ela é indispensável nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, dos familiares. Senhor, neste momento, nós elevamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Nós pedimos a Ti, Senhor, que venha abençoar a cada um que está nos vendo e nos ouvindo, Senhor. Que sejam abençoados. Se tem alguém, Senhor, que está enfermo, seja curado pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Autoridade essa, Senhor, que um dia o Senhor deu aos discípulos e hoje cai sobre nós, e através da autoridade do nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de jovens, adolescentes. Todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora
Nossas mãos, elas estão carregadas do poder de Deus. Você pode e deve abençoar as pessoas, pode e deve orar pelas pessoas, plantar a boas sementes. A nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Na mão do Senhor Deus está a nossa vida e nós dependemos dele. Precisamos entender que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele busca abençoar a mim e a você, e por isso precisamos deixar com que Ele nos use. Estamos passando por dias difíceis. Hoje tivemos aqui a nossa Santa Ceia, e você não tem ideia como o meu coração se alegrou ao ver as ovelhinhas adentrar a casa do Senhor, dobrar o seu joelho, orar, ver ovelhinhas chorando aos pés de Cristo, celebrando a Santa Ceia. Não foi tudo feito ao mesmo tempo, foi aos poucos, para que não houvesse aglomeração, mas foi uma bênção de Deus. Senti a presença de Deus, porque o Senhor é assim mesmo, Ele trabalha na nossa vida, e você faz parte desse reino, você faz parte desta obra, você faz parte desse projeto de Deus, você faz parte desse negócio, e deve se alegrar com isso, deve buscar a Deus cada vez mais, né? Glórias a Deus. Após ouvir este louvor abençoado, nós vamos também ouvir uma leitura da palavra de Deus, que vai estar fazendo, segundo o pastor da igreja, o irmão Judemar, estará fazendo a leitura da palavra do Senhor e fazendo como está no seu coração. Se ele quiser comentar algo, e você aí do outro lado, continue adorando a Deus, continue a cultuar o Senhor juntamente conosco, né? Glórias a Deus. Aleluia. Tu és bom, Jesus, tu és maravilhoso. Graças a Deus, salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, e cada irmão que está aí no seu lar, Deus possa te abençoar, te agradecer mais a Deus por esse dia que passamos, um dia te abençoado, né? Foi convocado para todos jejuar e hoje orar pela igreja, pelo nosso país, pelo nosso planeta Terra, para que Deus derrame suas bênçãos sobre nossas vidas a cada dia. Desde já quero aqui ler em 1 Pedro, Epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 2 a seguir. Palavra maravilhosa que concede a nós ação de graça pela esperança da nossa salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a seguir, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardada na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco constristos com várias tentações. E no versículo 7
para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais no qual, não vendo agora, mas crendo, vós alegrais com gozo inefável e glorioso. E o 9, para encerrar: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Palavra maravilhosa, que nós fomos gerados de novo, que nós não merecíamos estarmos aqui nesta noite, mas pela bondade e misericórdia de nosso Senhor Jesus, como o escritor escreveu aqui, que nós fomos gerados de novo, nascemos de novo da água e do Espírito. Por isso nós temos esta alegria, esta paz de guardarmos a vinda do Senhor Jesus, e sabemos e cremos que um dia Ele voltará para levar a sua igreja. Que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado a cada momento da nossa vida, e que cada ser humano na face da terra possa reconhecer o poder de Deus, Criador dos céus e da terra, sobre as vossas vidas. Eu agradeço essa oportunidade, e o Senhor Jesus continua conosco, nos abençoando, para a honra e glória do teu nome. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus com mais um hino. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você acompanhe. Se você conhecer a letra, adore, louve ao Senhor, porque aqui estamos para isso, né? Para adorarmos. Nós somos tabernáculo de Deus, nós somos construção de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Vamos adorar. Glória a Deus. Minha vida, pensando no Senhor, quero adorá-lo. aleluia, com tudo que tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, oh Deus, estás tremendo, mas quero adorá-lo. Prostrado aos teus pés, Deus, eu quero adorá-lo. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te adorarei.
Aleluia. Nós fomos chamados para adorar, né? Fomos criados por Deus para adorarmos ao Senhor. Glórias a Deus. Como é bom termos a oportunidade de cultuarmos, de adorarmos, de louvarmos, de bendizermos aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, né? Glórias a Deus. Deus tem nos dado essa oportunidade maravilhosa, né? De estarmos juntos, não pessoalmente, mas juntos em espírito, para adorarmos a Deus. Eu quero nesse instante convidar o pastor Davi, nosso terceiro dirigente. Ele vai estar fazendo uma oração e dizendo para a igreja aquilo que está no seu coração, expressando para a igreja aquilo que Deus tem colocado também no seu coração, né? Glórias a Deus. Aleluia. Uma vez mais, a paz do Senhor a todos. Para nós constitui uma alegria muito grande. Maravilhoso Deus. Nós estávamos aqui ajudando aqui na obra e recebendo alguns dos irmãos. Muitos dos irmãos vieram aqui e participaram desse ato tão sublime e tão importante que é a ceia do Senhor. Nós vemos pessoas aqui derramando lágrimas, irmãos. Aleluia, verdade. Aleluia. Apesar desse momento difícil que o país, que o mundo está vivendo, mas poder estar aqui e poder participar da ceia, sentir a presença de Deus, é algo maravilhoso, algo glorioso. Nós vimos pessoas saindo daqui, irmãos, renovadas pelo poder de Deus, pelo agir do Espírito Santo em seus corações. Eu gostaria de, nesse momento, queria convidar todos que estão aqui nos ajudando, né? Está conosco o Luiz Antônio, o Everson, os pastores, o Bruno está conosco, e eu gostaria de convidar todos, vamos se colocar de pé e vamos fazer uma oração para agradecer a Deus, porque nesse mês de tanta tribulação, de tantas coisas ruins acontecendo, nós vencemos, nós estamos aqui, nós participamos da ceia, nós glorificamos a Deus, nós exaltamos ao Senhor. Isso é bom demais, irmãos, é maravilhoso demais. E eu gostaria de interceder, nem vou interceder, eu gostaria de agradecer nesse momento, fazer uma oração de agradecimento por cada irmão que esteve aqui, por mais esse mês que conseguimos, que vencemos, que participamos desse ato tão maravilhoso que é a ceia do Senhor. Feche os teus olhos junto comigo, aí onde você está, você possa sentir a presença de Deus também juntamente conosco. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha família, na vida dos teus filhos que aqui estão, pessoas que estão aqui, Senhor, e que se dispuseram de alguns momentos, de minutos, para estarem aqui, para elevar a Ti uma adoração, um louvor. Senhor, eu quero Te agradecer pela congregação do Bom Viver, que estiveram aqui à tarde, Senhor, participando da ceia. Nós vimos aqui o mover do Espírito Santo, nós vimos aqui pessoas dobrando os seus joelhos e se derramando na Tua presença. Pai, eu Te louvo, eu Te agradeço por essa congregação abençoada, por esses irmãos abençoados, Senhor, que congregam conosco. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que a paz que só há em Ti esteja sobre os lares, sobre estas famílias. Senhor, abençoe eles, não deixa que nada venha faltar nos seus lares, mas que a provisão, que o agir e que o mover do Espírito Santo esteja sobre os lares, sobre as famílias. Oh meu Deus, nós Te agradecemos, Pai, sabendo que Tu és Deus, que Tu és poderoso e que Tu estás conosco, que o Senhor se faz presente nas nossas vidas, e isso que nos impulsiona a caminhar um pouco mais, a buscar a Tua presença um pouco mais. Pai, eu Te louvo por cada um, Senhor, e que sejam todos abençoados no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Como é bom estarmos na casa de Deus.
Como é bom estarmos na presença do Pai, né? Glórias a Deus. Eu gostaria de pedir a você que está na sua casa, você que pode, né? Abra a sua Bíblia juntamente comigo. A gente quer conversar com você um assunto extremamente importante a respeito do reino de Deus. Participamos nesta tarde, das 2 horas da tarde até as 6 da tarde, a igreja ficou aberta para que o rebanho viesse celebrar a Santa Ceia. E eu quero parabenizar toda a congregação do Bom Viver, dar os parabéns para estas ovelhinhas, para esses vasos, né, que vieram tomar a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é um elo que nos liga a Deus, é uma aliança que nos liga com o sacrifício de Cristo, com o reino de Deus, com a obra do Senhor. Tudo parte desse sacrifício, tudo inicia desse sacrifício. Se não houvesse o sacrifício, nós não teríamos salvação. E Jesus um dia na cruz do Calvário deu a sua vida por amor a mim, por amor a você, por amor a todos quantos podem crer nesse sacrifício. E isso é coisa maravilhosa. E neste dia, mesmo com toda a dificuldade, com esta doença, né, se alastrando no Brasil, esse chamado coronavírus, né, mesmo com todas as dificuldades, mas a igreja, ela aos pouquinhos, não vieram todos, é claro, não vieram todos ao mesmo tempo, quero dizer, vieram aos poucos, e todos puderam celebrar a ceia. Sentimos falta de algumas ovelhinhas, mas a gente sabe que nem todos puderam vir, algumas por questão de saúde, e não puderam estar conosco, mas é bom estarmos na casa de Deus, é bom celebrarmos a Santa Ceia, é bom participarmos das coisas de Deus, é bom estarmos interagindo com o reino de Deus, e o reino de Deus interagindo com a nossa vida. Isso é maravilhoso, né? Glórias a Deus. Eu quero ler, juntamente com você, estarei lendo no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 2 e verso de número 44. Depois que você achar ali em Daniel 2 e 44, você vai abrir também a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4 e verso de número 17. Livro do profeta Daniel, capítulo 2 e verso de número 44. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, verso 44, que diz assim as Escrituras Sagradas: mas nos dias destes reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Lá no Velho Testamento, Deus dando luz ao reino dos céus, falando para nós que haveria lá na frente, né, um sacrifício perfeito, que Ele enviaria o seu Filho, que um reino se levantaria, que jamais, nunca teria fim. Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus diz assim nesse texto: desde então percorria Jesus e pregava e ensinava, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vimos no Velho Testamento e também no Novo Testamento a respeito desse assunto tão poderoso, tão maravilhoso, que é o reino de Deus na terra. Quando Jesus nasce na manjedoura, e quando em seguida, já com uma certa idade, iniciando o seu ministério, ele veio com o propósito de trazer o reino de Deus para a face da terra, de ensinar o reino de Deus para a humanidade,
a fim de criar para Deus um povo seu, santo, zeloso e de boas obras, quebrando a barreira que separava as pessoas, quebrando a barreira, que deixava as pessoas longe umas das outras, mas unindo para criar uma só família, para criar um só povo. E nesse texto em que lemos no livro do profeta Daniel, o texto diz que ele esmiuçaria todos os reinos. Deus havia mostrado para Daniel o reino da Babilônia, o reino dos medos e persas, o reino da Grécia, o reino de Roma, e todos esses passaram, todos esses foram esmiuçados, e o reino de Cristo se levanta, o reino de Deus se levanta em uma cruz, pagando um preço para remir a humanidade, para remir a todos quantos se aproximam de Deus. O reino de Deus veio para abençoar a nossa vida, e Jesus fez comparações quando estava na terra, quando estava trilhando, palmilhando esta terra, ensinando o seu povo, ensinando aqueles que lhe ouviam. Jesus, ele fez comparações com o reino dos céus aqui na terra, a fim de que compreendêssemos um pouquinho mais a respeito desse ministério, a respeito deste reino que era desconhecido para a humanidade. No Evangelho de Mateus capítulo 13, verso 24, Jesus diz assim: e o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente. Aleluia! Jesus fazendo comparações para nos fazer entender, compreender o reino de Deus, o reino do Pai Celestial. Mateus capítulo 13, verso 31, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é o menor grão, é a menor semente de todas as hortaliças na terra, mas depois de plantada, ela brota e chega a crescer uma árvore, ao ponto dos pássaros se aninharem embaixo dos seus ramos. Assim seria o reino de Deus. Começaria pequeno, mas cresceria abundantemente, iniciaria com Cristo na terra e 12 homens escolhidos, mas que se espalharia pelo globo e tomaria conta de toda a terra. Que coisa extraordinária! Mateus capítulo 13, verso 44 diz: e o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Nesse texto diz que alguém descobrindo que dentro de um terreno havia um tesouro escondido, e a Bíblia diz que ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele terreno para poder possuir aquele tesouro. A salvação eterna é um tesouro de Deus guardado dentro de você, dentro daquele que crê, dentro daquele que busca, e dentro de todos aqueles que um dia vão reconhecer a Jesus como o seu Salvador, como Senhor e único Salvador da sua vida, Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 20, verso 1, Jesus diz assim: e o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E nesse texto termina dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, dizendo que Deus não tem preferência por alguém, mas Ele olha a todos de forma igual. Você é a ovelhinha de Cristo, você tem o seu nome escrito no livro da vida, você é tabernáculo do Espírito Santo, e Deus ama você. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer transformar coisas que estão ruins em coisas boas, Deus quer abençoar a sua casa, a sua vida. Quando lemos a carta, ainda dentro desse assunto, o reino de Deus, quando lemos a carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 2 e verso de número 5 a seguir, nós encontramos as seguintes expressões: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilando-se a si mesmo,
esvaziando-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que reino extraordinário, que reino poderoso, que reino maravilhoso é esse que Jesus veio trazer à terra. E eu tenho uma notícia para você: você faz parte desse reino, você é súdito desse reino, o seu nome está arrolado nos cartórios celestiais deste reino. Aleluia, glórias a Deus. E isso deve ser motivo para nos alegrarmos diante do Senhor. Isso deve ser motivo para olharmos para os problemas, olharmos para as necessidades, olharmos para as adversidades. Hoje nós temos aí o chamado, aquela gripinha, chamada coronavírus, que está assolando algumas nações, e que nós precisamos tomar muito cuidado. Você homem de Deus, você mulher de Deus, você jovem de Deus, precisamos tomar muito cuidado. Existem alguns meios de comunicação, como a Globo Lixo, como a Band Lixo, que está fazendo tortura na mente das pessoas, de tudo que eles estão dizendo. 90% é mentira. Nós precisamos acreditar nas Escrituras Sagradas. É nisso que nós precisamos deitar a nossa preocupação, em fazer a vontade de Deus, em fazer a vontade do reino de Deus. É aqui que precisa estar a nossa preocupação. E a gente tem visto alguns cristãos mudando o foco, estão mais preocupados com o que a Band está dizendo, estão mais preocupados do que com a Globo está dizendo, do que o que está escrito nas Escrituras Sagradas. O que esse reino diz para nós nesse tempo? Esse reino diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Olha que mensagem extraordinária, olha que palavra poderosa o reino transmite para nós. Que palavra de conforto, de fortalecimento, de graça, de unção. Busque primeiro o reino, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus pagou o mais alto preço para que hoje nós estejamos preocupados com o reino e não com a terra, nem com as coisas que acontecem na terra. É evidente que as coisas que acontecem na terra envolvem a mim, envolve o meu ministério, envolve a minha casa, envolve a minha família, envolve tudo que eu tenho. Mas é importante você entender que tudo que temos perece, tudo que temos vai passar, mas o reino de Deus é eterno, não vai se acabar nunca. E a proposta do céu, a proposta de Deus para nós é que venhamos ser fidelidade, A proposta de Deus para nós é fidelidade, sermos fiéis a Deus. No verso de número 20 do capítulo 3 da carta aos Filipenses, Paulo diz assim, mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a mensagem do reino para nós continua dizendo assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Essa é a mensagem do reino, de confiarmos em Deus, de acreditarmos em Deus, de lançarmos as nossas preocupações sobre Deus. Pedro escreve a sua epístola e diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Deus não nos abandonou. Não é porque apareceu um vírus que tem o nome de coronavírus que nós vamos ficar apavorados.
Não, gente, é tempo de confiarmos, é tempo de acreditarmos, é tempo de buscarmos, é tempo de deitarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, porque Ele tem domínio. Ele pode cessar o mal em um instante, Ele pode agravar o mal, e é nele que habita a nossa esperança. Qual é a mensagem do reino de Deus para nós? O salmista diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa é a mensagem do reino. É nisso que você precisa crer, é nisso que você precisa acreditar. É nessas coisas que nós precisamos derramar a nossa vida, empenhar os nossos esforços para vivermos a vontade de Deus, né? Porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Como Deus é tremendo, como Deus é tremendo, né? A palavra de Deus é clara para nós. Confie, acredite, louvado seja o nome do Senhor, tá? Não deixe as notícias levar você a um desespero, não deixe essas notícias levar você a ficar apavorado, ainda que pensamentos ruins venham à mente, porque é claro que Satanás está bombardeando a mente de todos, né? Mas confie em Deus, acredite na palavra de Deus, e Ele não vai desamparar a sua vida. O salmista Davi escreveu em um dos seus salmos e disse: fui jovem e hoje estou velho, e eu nunca vi um justo ser desamparado pelo Senhor. Em outras traduções diz: fui jovem e hoje estou velho, e eu nunca vi aquele que confiasse no Senhor ser por Ele desamparado. Precisamos confiar, acreditar, buscar, porque o mais difícil Ele já fez por nós. Enviou o seu Filho para pagar o mais alto preço pela nossa vida. Agora vamos buscar o caminho de Deus, e o caminho de Deus está registrado aqui, na palavra dele. É a palavra de Deus que deve guiar a nossa vida, é a palavra de Deus que deve conduzir a nossa vida, é a palavra de Deus que deve nortear os nossos pensamentos. Paulo escreve aos Romanos e ele diz que devemos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus. A palavra renova a nossa vida, a palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa, e é nela que nós precisamos confiar, é nela, é somente nela, ela tem poder, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero terminar essa mensagem lembrando a você, viu? Hoje, no dia de hoje, o nosso presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, fez um apelo público, pedindo para que toda a nação, todos os cristãos do Brasil, jejuasse, orasse, clamasse a Deus pela nação, clamasse a Deus pela obra, pela igreja. E eu quero fazer uma pergunta a você: na sua existência, na sua vida, quantos presidentes fizeram isso? Você lembra de algum que fez este ato de humilhação, fez este ato de governo, pedindo aos cristãos para orarem? Nunca houve na história do Brasil, desde quando o Brasil foi descoberto, nunca se ouviu de tamanha proclamação, de um convite para que o povo de Deus viesse a jejuar. Mas na Bíblia Sagrada está registrado que Esther, quando rainha do império, ela fez um apelo ao povo de Deus, para que o povo orasse, para que o povo jejuasse por 3 dias, porque a nação corria risco, a nossa nação também corre risco, a minha, a sua, a nação brasileira também corre riscos. Temos políticos que estão lutando para destruir o nosso Brasil. Então você, homem de Deus, você, mulher de Deus, está convocada pelo nosso presidente
para orarmos e jejuarmos, não só no dia de hoje, mas continuarmos, a fim de que Deus venha abençoar a nação brasileira, porque Deus é poderoso. Uma das coisas que eu sempre tenho dito a Deus nas minhas orações, é que através desse presidente, Jair Messias Bolsonaro, o Brasil deu as mãos de volta para Israel. O Brasil tornou-se novamente amigo de Israel. E lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 12 e versículo de número 3, está escrito para todo mundo ler e de forma simples de se compreender. Deus falando com Abraão foi o primeiro patriarca de uma nação que surgiria e teria o nome de Israel. E Deus chama Abraão e diz assim: os que te abençoarem serão abençoados. E quando o Brasil voltou a dar as mãos para Israel, Ele está abençoando Israel. E eu tenho usado isso nas minhas orações, e você pode usar também, e dito: Senhor, abençoa o Brasil. É promessa tua, está registrada na tua palavra. Abençoa a nação brasileira. Essa gripinha que está aí vai passar logo, mas nós não podemos cair da posição de cristãos. Permaneça firme, permaneça fiel, não ceda ao mal, permaneça plantando a boa semente, clamando pelo nosso presidente, pela nação brasileira, pela igreja, pela obra, pela sua vida, pelo povo que está nesta nação. Eu quero orar nesse instante, quero clamar a Deus por mim e por você. Nós vamos agora, nesta oração, como hoje foi uma proclamação, um convite do nosso presidente para que a nação brasileira orasse e jejuasse, para que Deus desse a vitória. Nós vamos agora juntos orar pela nação brasileira. Quero convidar você para juntos clamarmos pela nação brasileira. Vou orar pela sua casa também, vamos orar pela sua família também, pela sua necessidade. Quem sabe você está enfermo, está com dor, nós vamos ministrar a cura, vamos realizar a oração da fé pela sua vida, e Deus é poderoso para fazer um milagre também na sua casa, na sua vida. Vamos orar nesse instante, vamos orar. Vamos primeiro orar pela nossa nação, depois nós vamos orar pela tua casa, pela tua família. Glórias a Deus. Se você puder, aí onde você está, os obreiros aqui vão estar orando. Se você puder ainda você estar, ore comigo. Paizinho celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, eu quero te dar graças, porque a tua palavra é viva, Senhor, porque a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa, é maravilhosa, Senhor. A tua palavra é bússola para a nossa vida. Paizinho, queremos colocar agora na tua presença a nação brasileira, e junto com a nação brasileira, Senhor, o presidente da república, o vice-presidente e todos que estão com eles. Pai, em nome de Jesus agora, venha abençoar a nação brasileira, venha afastar este mal, Senhor, de cima desta nação. Em nome de Jesus, repreendemos este mal que está tentando assolar esta nação. Repreendemos agora toda a hoste dos infernos que querem destruir a nação brasileira. Todo aquele que tem, Senhor, lutado contra a nação vai cair por terra, porque Tu és poderoso, Senhor. Paizinho, eu quero pôr também na Tua presença esta ovelhinha, este vaso, esta casa, este casal, esta família. Em nome de Jesus, entra agora, Paizinho, nas necessidades desta casa, entra nas lutas desta casa agora, entra nas enfermidades. Em nome de Jesus, receba a cura agora. Em nome de Jesus, repreendemos toda a enfermidade, toda a doença, todo o mal, e ordenamos que saia agora deste lar esta enfermidade, desta vida esta enfermidade. Deus abençoa esta família, Deus abençoa esta casa, Deus abençoa este casamento. Em nome de Jesus agora vão ser desfeita todo o trabalho de feitiçaria para destruir esta casa. Receba vitória, receba bênção. Em nome de Jesus, tome posse daquilo que já é teu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Se você puder, levante uma de suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o poder de Deus Pai e a unção do Espírito de Deus seja derramada sobre cada ovelhinha que aqui congrega, sobre cada ovelhinha que serve ao Senhor. E toda a igreja pode dizer
Amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe.